Agora, os que foram intolerantes durante 12 anos falam em diálogo. Pois bem, qualquer diálogo estará condicionado ao envio de propostas que atendam aos interesses dos brasileiros e, principalmente, e chamo a atenção desta casa e dos brasileiros para o que vou dizer, qualquer diálogo tem que estar condicionado especialmente ao aprofundamento das investigações e exemplares punições àqueles que protagonizaram o maior escândalo de corrupção da história desse país, já conhecido como Petrolão. A triste realidade é que o governo não se preparou para controlar a inflação, recuperar o controle fiscal e reduzir nosso desequilíbrio externo para voltarmos a crescer e gerar empregos de maneira sustentável. O que se observa hoje é um governo ainda sem um plano econômico, aliás, sem plano algum que tenha sido trazido ao conhecimento da sociedade brasileira, exceto pela ameaça de aumento da carga tributária e de mudanças em direitos dos trabalhadores, como o seguro-desemprego, contra os quais, desde já, nos posicionamos. Senhoras e senhores, ainda que por uma pequena margem, o desejo da maioria dos brasileiros foi que nos mantivéssemos na oposição. E é isso que faremos, com ânimo redobrado. E é isso que faremos, conectados com o sentimento de metade do país, que temos hoje a responsabilidade de representar. Faremos uma oposição incansável, inquebrantável e intransigente na defesa dos interesses dos brasileiros. Vamos fiscalizar, vamos acompanhar, vamos cobrar, vamos denunciar, vamos combater sem tréguas a corrupção que se instalou no governo brasileiro. E mesmo sendo minorias no Congresso, vamos lutar para que o país possa avançar nas reformas e nas conquistas que precisamos alcançar. E a nossa prioridade, senhoras e senhores, deverá continuar a ser a mesma que teríamos se fôssemos governo. Sempre os mais pobres, sempre a diminuição das desigualdades que ainda nos afrontam, que ainda nos envergonham. É hora, senhoras e senhores, de olharmos para frente, de cuidar do presente, para prover o futuro que o Brasil e os brasileiros merecem ter. 3 compromissos fundamentais vão orientar a nossa luta. O compromisso com a liberdade, com a transparência e com a democracia. A defesa intransigente das liberdades, em especial a liberdade de imprensa. Segundo, a exigência da transparência em todas as áreas da administração pública. Terceiro, a defesa da autonomia e fortalecimento dos poderes como base de uma sociedade democrática. E aqui antecipo que o decreto dos Conselhos Populares, enviados ao Congresso Nacional sem qualquer discussão prévia, deverá ter aqui no Senado o mesmo fim que teve na Câmara dos Deputados, ou seja, o arquivo. Defendo, como sempre defendi, a ampliação das consultas populares e da participação popular na definição das políticas públicas nesse país. Mas isso tem que ser feito em diálogo permanente com os representantes do povo brasileiro e eles estão aqui no Congresso Nacional. Senhoras e senhores, neste cenário de tão grandes dificuldades esperadas, vamos estar mais firmes do que nunca e vamos cumprir todos os dias o nosso dever. Precisamos, senhoras e senhores, estarmos atentos aos nossos adversários, que poucos dias depois das eleições divulgam um documento oficial ao país, que mostra a sua verdadeira face, a da intolerância, a da supressão das liberdades, a dos ataques às instituições. Mais que isso, nossos adversários, de novo, não se constrangem em propor um projeto que se pretende hegemônico, o oposto daquilo que a democracia pressupõe, liberdade de escolha, alternância de poder. Não satisfeitos em atacar as instituições, em atentar contra a democracia, tentaram carimbar nesse documento a nossa candidatura com características que, na verdade, retratam a própria ação petista. Dizem no documento que a minha candidatura representou o machismo, o racismo, o preconceito, o ódio, a intolerância, a nostalgia da ditadura militar. Não, senhoras e senhores. Esses atributos que jogam sobre mim, na verdade, eles jogam sobre 51 milhões de homens e mulheres. Eles é que são verdadeiramente atacados pelo PT nesse instante, em um documento oficial.
Ora, a grande verdade é que a nossa campanha respeitou os limites da ética, falou a verdade, defendeu a democracia em todos os instantes e, por isso, conectou-se com toda a sociedade brasileira. Não, nós não somos isso que querem fazer crer. Nós somos, na verdade, brasileiros de várias matrizes ideológicas que de alguma forma, se juntaram, se encontrarem no mesmo campo político, no mesmo projeto, porque esse era o projeto melhor para o país. Senhoras e senhores, essas não são, como disse aqui, as características do povo brasileiro. Somos um povo generoso e a missão da atual e próxima presidente da República, disse isso a ela no telefonema que lhe fiz logo após a homologação do resultado eleitoral, é exatamente esse, maior que qualquer outro, de unir o país em torno de um projeto de desenvolvimento. Mas para isso é preciso falar a verdade, para isso é preciso encarar nos olhos todos os brasileiros. Como já disse, senhoras e senhores, repito mais uma vez, é nosso desejo verdadeiro contribuir para que o país avance através das reformas que os brasileiros há tanto tempo esperam e há tanto tempo buscam, como a reforma política e a reforma tributária. É hora de o Brasil conhecer as bases da proposta de reforma política do governo até hoje omitida, porque deverá ser debatida e aprovada neste Congresso, legitimamente eleito, e depois, sim, submetida através de referendo ao crivo da sociedade brasileira. Qualquer outro caminho é mais uma tentativa diversionista para tentar distrair o país de outros graves problemas que estamos enfrentando e ainda vamos enfrentar. É nosso compromisso, senhoras e senhores, transformar o Bolsa Família em política de Estado para livrar o país definitivamente da chantagem eleitoral que se repete eleição após eleição a céu aberto, sem qualquer constrangimento. Da mesma forma, vamos trabalhar incessantemente para dar à segurança pública patamar de política de Estado para pôr fim às omissões do governo central nesta área. Vamos cobrar cada uma das propostas para a melhoria da qualidade da nossa educação básica, senador Cristóvão Buarque, ainda tão fragilizada e carente de recursos e de esforços convergentes. É crucial recuperar imediatamente os patamares de investimento em saúde pública para revertermos o quadro dramático de desassistência em todo o país. Cobraremos, senhoras e senhores, e esse é o nosso papel, desse governo, a vigência de um Estado que respeite direitos, em contraposição ao flagrante regime de drásticas insuficiências que se abateu sobre o país e penaliza diretamente os mais pobres, os que mais precisam, aqueles que menos têm. E este talvez seja, senhoras e senhores, o grande desafio do Brasil do nosso tempo, ser uma nação que garanta direitos dignos aos cidadãos. O Brasil real exige providências efetivas que resgatem os direitos das pessoas à vida e à dignidade. Basta, senhoras e senhores, de tanta omissão. Chega de terceirizar responsabilidades e penalizar estados endividados e municípios à beira de um colapso financeiro. E aqui faço questão de reiterar um dos nossos compromissos mais importantes, a restauração plena da Federação Brasileira, engolfada pela incúria do governismo e uma das mais dramáticas concentrações de recursos, poder e mando na história republicana, na órbita da União. O Brasil, senhoras e senhores, exige, e nós cobraremos desse governo, respeito à lógica federativa, o que significa compartilhar decisões e responsabilidades e repartir com mais justiça a equidade os impostos arrecadados com o trabalho dos cidadãos. Por iniciativa desta casa, e saúdo mais uma vez a senadora Ana Amélia, começamos a trabalhar e a conseguir avanços nessa direção. Mas, senhoras e senhores, peço licença para encerrar essas minhas palavras, agradecendo a todos e a cada um dos companheiros com quem tive a honra de cumprir essa jornada de amor ao Brasil. Saúdo na família de Eduardo Campos, de sua esposa Renata e seus filhos, cada família brasileira que uniu gerações no sonho de mudar o Brasil. Saúdo em Marina Silva, a capacidade de priorizar acima de tudo o amor ao Brasil. A ela, meu imenso respeito pessoal e a certeza de que mais do que nunca
Seu protagonismo se faz necessário para consolidarmos a grande travessia. Nos companheiros do PSDB, saúdo o encontro e o reencontro com a nossa história, nossos princípios e nossos compromissos com o país. E me permito homenagear a todos, na figura, esse sim, do grande estadista Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República. Aos nossos aliados, e tantos deles aqui presentes, saúdo o desprendimento e a crença inabalável em uma nação forte, justa, mais igual. A oposição, a partir de agora, não terá a voz de um único líder. Seremos todos porta-vozes de um inédito sentimento por mudanças que galvanizou todo o país. E me dirigindo respeitosamente àqueles que venceram essas eleições e que democraticamente cumprimento, reafirmo que, ao olharem para as oposições no Congresso Nacional, não contabilizem apenas o número de cadeiras que aqui ocupamos, seja no Senado, seja na Câmara. Enxerguem, através de cada gesto, de cada voto, de cada manifestação de cada um dos nossos, a voz estridente de mais de 51 milhões de brasileiros que não aceitam mais ver o Brasil capturado por um partido e por um projeto de poder. É a esses brasileiros que quero garantir ao final, de forma muito clara: nossa travessia não terminou. Nós não vamos nos dispersar.